Essa é a nossa atividade 5 de língua portuguesa e literatura e o tema é o realismo. Vocês também terão 2 semanas para executar a atividade, totalizando aí as 10 aulas. Então, eu sempre coloco para vocês aqui as aulas, o tema e as competências e habilidades que estão sendo trabalhadas na atividade. Então, a gente vai começar falando do realismo no Brasil, que é o movimento literário em contraposição ao romantismo, que vocês já devem ter ouvido falar bastante e acompanhado também as aulas do Centro de Mídias. Então, o realismo, ele é um movimento literário que veio em oposição ao romantismo, então ele veio desmistificar muita coisa que estava sendo pregada naquela sociedade e que a gente discutiu anteriormente, né, o quanto o romantismo foi necessário naquela época, né, a idealização, um momento de fuga de uma realidade cruel. Tá? Então, a data inicial do realismo no Brasil é 1881, quando se publicam as obras Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, mas lá na França nós temos Gustave Flaubert, que publica Madame Bovary. Tá? Então, a gente vai ter aqui no Brasil um pouquinho o realismo de uma forma diferente, mas os fatores históricos, políticos que impulsionaram o realismo, principalmente, foram as questões que estavam acontecendo na sociedade, as novas revoluções, né? Então nós temos uma sociedade que está buscando, brigando por direitos, então ela vai olhar para essa sociedade e vai ver o que de fato está acontecendo e está acontecendo injustiças sociais, coisas que precisam ser denunciadas, pessoas que só se importam com o status e com o dinheiro. Tá? Então eu coloquei aqui para vocês, eu vou tentar ser o mais breve possível para que não fique chato e cansativo. Então o realismo ele também vai dar origem ao naturalismo, que eu não vou falar aqui para não ficar muito extenso, mas uma próxima aula a gente também vai falar do naturalismo, que está muito ligada com o realismo. Então nós vamos ter aí os principais representantes, Machado de Assis, que é o nome de peso que a gente vai já começar a falar sobre ele aqui. Então, quais eram as características do realismo? Era uma obra mais objetiva, ou seja, deixou de lado o sentimentalismo dos românticos, eles queriam ser objetivos, mostrar a realidade, então eles tinham a preocupação com a verdade exata das coisas, não vamos mascarar, não vamos idealizar, não vamos sonhar, fingir que algo é perfeito, sendo que não é. Então nós vamos ter personagens mais trabalhadas psicologicamente, então a gente vai ver principalmente nas obras, nos romances, nas histórias, esses personagens vão mostrar o seu caráter, o seu jeito de pensar, de agir de uma forma diferente da dos românticos, que eram personagens mais perfeitos, com caráter inabalado. Nós vamos ter então a preferência pelas camadas altas da sociedade no realismo. No naturalismo a gente vai ver um pouquinho diferente isso, mas a gente vai ver aí a burguesia em destaque e mostrando como que essa burguesia era hipócrita, né? Pregava-se perfeição e não era nada daquilo. Então, nós vamos ter uma linguagem mais culta e direta, ao ponto. Vamos ter esse herói do livro, um herói problemático, cheio de fraquezas, de manias, justamente para mostrar que o ser humano é esse ser imperfeito, cheio de defeitos, de manias e que tem muito egoísmo e que muitas vezes vive em função de si próprio e do seu bem-prazer. Tá? Então a gente vai verificar que no romantismo era totalmente diferente. Eu coloquei aqui para vocês uma tabelinha das diferenças entre o romantismo e o realismo, principalmente nessa questão do objetivismo, né? Do que todos podem ver igual, do que é real e não do sentimentalismo tomando conta aí da visão do mundo. Então a gente vê descrições aqui mais objetivas, enquanto que no romantismo era uma coisa idealizada, e a gente vai ter esse paralelo. A gente vai ter até uma mulher que não é idealizada, que tem os seus defeitos, né? E, e poucas qualidades, enquanto que no romantismo a mulher era perfeita, era um anjo de pureza, amava incondicionalmente, tá? Aqui nós vamos ter que o amor está subordinado a outros interesses sociais, principalmente o interesse financeiro. E aqui nós vamos ter o amor sublime, puro, acima de qualquer interesse que era do romantismo, tá? Aqui o casamento ele é visto como uma instituição falida, é um contrato, é interesses e conveniências, né? As pessoas não se casam por amor. Já aqui no romantismo a gente tinha o casamento como o amor aí presente e a união desse casal. Então, como eu já disse, o herói problemático, aqui o herói era íntegro, aqui nós temos uma narrativa mais lenta, com um tempo mais psicológico para análise desses personagens de uma forma mais psicológica, e aqui já temos esse clima de ação, de aventura, de luta pela pessoa amada. Personagens trabalhadas psicologicamente, personagens planas, pensamentos e ações previsíveis.
Aqui, o realismo buscava olhar para o mundo, para a sociedade, enquanto o romantismo olhava para o eu, para os sentimentos dos indivíduos. Então, o realismo e a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aqui eu disponibilizei para vocês o link da obra na íntegra. Então, quem tiver interesse de ler a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas vai clicar aqui e pode baixar, tá? No seu computador, no seu celular e ler mais tarde quando tiver interesse. Não é obrigatório, é opcional. Então, aqui eu peguei uma capa de um livro, tá? Do Memórias Póstumas de Brás Cubas, e nós vamos iniciar com a dedicatória do livro, que ele começa a falar: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Olha que bacana, né? O quanto que o Machado de Assis, ele era um escritor que escrevia para a burguesia, porque a burguesia era quem de fato comprava os seus livros, então ele é considerado um escritor muito irônico, porque ele escreve para uma sociedade, principalmente para os burgueses, e critica esses burgueses, né? E quer mostrar a realidade, a sociedade como ela realmente é. E é claro que ele sabia que ele tinha que criticar essa burguesia de uma forma assim escondida, disfarçada, porque era a burguesia quem comprava os livros dele e que fizeram dele aí ter um certo status na época. Então, é muito interessante como então ele já começa a falar das memórias póstumas, né? No nome a gente já viu que eram memórias póstumas, que era após a morte do Brás Cubas, que é o nosso personagem principal aí, e que vocês vão perceber que é esse herói problemático, cheio de fraquezas, de manias, de incertezas, tá? Então a gente já percebe isso logo de cara. E aí então ele dedica as memórias dele, o Brás Cubas, e ele fala ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver. Olha o quanto realista ele quer ser, né? Chega a ser forte. Ele dedica as lembranças dele ao verme que primeiro roeu a carne dele. Então eu vou começar aqui com o primeiro capítulo. Eu vou ter que pedir desculpas já, porque eu sei que o vídeo vai ficar um pouco extenso, mas é importante o que eu vou falar aqui e a leitura que eu vou fazer do livro. Eu costumava fazer isso em sala de aula, ler com vocês alguns trechos e mostrar o livro para que vocês também tenham interesse pela obra, tá? Então ele começa aqui no primeiro capítulo, né, que é o óbito do autor, ele começa falando: algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, já que todo mundo começa pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Ele não é um autor que morreu e deixou sua obra, mas sim ele é alguém que depois de morto resolveu escrever, tá? Então, para quem a campa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante, mais novo. Então ele quis inovar, ele quis ser diferente, né? Então vou começar pela morte em vez do nascimento, como todo mundo faz, como Moisés fez aqui, ele vai falar na Bíblia, né? Dito isto, expirei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869. Então, expirei, ele expirou, ele morreu, tá? Então, ele já começa falando que ele morreu às 2 horas da tarde, aqui dessa data. Na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos. Rijos e prósperos. Era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. Verdade é que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia. Peneirava uma chuvinha miúda, triste, constante e tão triste que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira da minha cova. Vós que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo, tudo isso é a dor crua e má que lhe rói a natureza, as mais íntimas entranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado.
Bom e fiel amigo, não me arrependo das 20 apólices que lhe deixei. Olha que legal, é extremamente irônico aqui que ele diz que o amigo faz essa homenagem para ele após a morte, dizendo que morre um dos mais belos caracteres, que até a natureza chora, por isso que está chovendo. Mas ele deixa bem nítido aqui que ele não se arrepende, porque o amigo dele só falou bem dele porque ele deixou 20 apólices, ele deixou dinheiro para esse amigo. Então, claro que ele não se arrepende disso. Então, olha como o discurso, a história, ela é extremamente irônica, engraçada, e se vocês, ao fazerem a leitura, conseguir perceber isso, vocês vão gostar muito do livro. É um livro, eu não vou dizer já de imediato, é cansativo, é um pouco demorado, tá? Mas se você for aos poucos e entendendo toda essa ironia que está aqui presente desse nosso herói, que é um herói cheio de falhas, né? E vai percebendo o que aconteceu com ele e você vai achar engraçado e vai achar muito criativo a forma como Machado de Assis fez essa obra, né? Então já começa toda diferente, realmente um defunto escritor que está contando aí como ele morreu. E é muito, muito interessante, muito bacana. Então ele vai continuar aqui, tá? Eu vou dar uma puladinha para que a gente possa avançar. E ele fala: morri de uma pneumonia, mas se lhe disser que foi menos a pneumonia do que uma ideia grandiosa e útil a causa da minha morte, é possível que o leitor me não creia. E todavia é verdade. Vou expor-lhe sumariamente o caso, julgue-o por si mesmo. Então ele vai contar como que aconteceu e tudo mais. Essa outra parte aqui, esse outro capítulo, ele também é interessante da gente fazer a leitura, porque ele vai falar uma outra coisa muito bacana aqui, ó. Talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe exponho e realço a minha mediocridade. Advirta que a franqueza é a primeira virtude de um defunto. Ele fala que ele vai ser franco, porque depois de morto não tem o que você esconder mais, né? Ele fala assim que na vida o olhar da opinião, o contraste dos interesses, a luta das cobiças obrigam a gente a calar os trapos velhos, a disfarçar os rasgões e os remendos, a não estender ao mundo as revelações que faz a consciência. E o melhor da obrigação é quando, à força de embaçar os outros, embaça-se um homem a si mesmo, porque em tal caso poupa-se o vexame, que é uma sensação penosa, e a hipocrisia, que é um vício hediondo. Então aqui o personagem deixa bem claro quantas pessoas são hipócritas, medíocres na sociedade, quanto elas vivem de aparência, né, quanto elas não revelam a verdade, não revelam quem elas realmente são, porque elas não querem se expor, não querem passar vergonha. Mas ele fala que na morte, que diferença, que desabafo, que liberdade. Como a gente pode sacudir fora a capa, deitar ao fosso as lantejoulas, despregar-se, despintar-se, desafeitar-se, confessar lisamente o que foi e o que deixou de ser. Porque, em suma, já não há vizinhos, nem amigos, nem inimigos, nem conhecidos, nem estranhos, não há plateia. O olhar da opinião, esse olhar agudo e judicial, perde a virtude, logo que pisamos o território da morte. Não digo que ele não se estenda para cá, e não nos examine e julgue, mas a nós é que não se nos dá do exame nem do julgamento. Senhores vivos, não há nada tão incomensurável como o desdém dos finados. Então aqui ele deixa bem claro, né, o quanto a morte vai o deixar mais sincero e ele vai conseguir fazer essa análise da vida dele, de o que ele fez e expor os defeitos e tudo que ele fez aí na sua vida. Então, aqui é uma parte importante, né? Nós vemos lá no capítulo 24, ele expondo essa visão dele, do quanto é importante e quanto ele vai ser franco aí. Isso vai ajudar a gente a entender a narrativa dele. Então, eu parei por aqui porque a gente já vai começar pelos exercícios, então a gente vai ler um outro trecho, tá? Então, essa parte é até legal pra gente que é leitor, que a gente é exatamente o que ele está falando aqui que acontece quando a gente começa a ler esse livro, né? Ele fala assim, ó: começo a arrepender-me deste livro, não que ele me canse, eu não tenho o que fazer. E realmente, expedir alguns magros capítulos para esse mundo sempre é tarefa que distrai um pouco da eternidade. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica, vício grave,
e, aliás, ínfimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer e o livro anda devagar. Tu amas a narração direta e nutrida, o estilo regular e fluente, e este livro e o meu estilo são como os ébrios. Guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. Então aqui é interessante que ele deixa bem claro para que a gente possa compreender que a narrativa dele é cansativa, não é como os romances do romantismo, tá? Então que fique bem claro, quando a gente fala de romance, a gente está falando dessa narrativa mais longa, mais extensa, com mais personagens, tá? Então o romance é a forma, é o texto, a forma textual, vamos dizer assim, é o gênero, né? E não é ligada geralmente ao romantismo. Então, o romance é uma narrativa mais longa, mais extensa, um tipo de história. Então, ele vai falar que a história dele é assim, que é mais lenta, que é mais devagar, e que o problema é o leitor, que ele tem pressa. Né? Ele tem pressa de envelhecer e que o livro anda devagar e tem que ter calma para fazer essa leitura. E é verdade, isso realmente acontece com esse livro, você não pode ter pressa, você tem que ir saboreando aos pouquinhos e se divertindo com essa narrativa toda diferente. Então ele compara que o livro dele, o estilo dele é como os embriagados, né? Que andam para a direita, para a esquerda, que não param, que resmungam. Então que uma hora volta, fala de uma coisa, avança, volta a falar daquela coisa de novo, então fica meio cansativo, tá? E aí é bem interessante esse trecho também para a gente compreender a história dele. Então, tendo em vista o contexto das memórias postas de Brás Cubas, então Brás Cubas é o personagem que morreu e que vai contar a sua vida após a morte. Em vez de ele começar do nascimento, ele vai começar lá do momento em que estão fazendo o funeral, as pessoas que estão à volta do caixão dele. Tá? Então a gente vai ver aqui. Tendo em vista o contexto das memórias póstumas de Brás Cubas, que é o realismo, foi escrito no realismo, né? Então vocês vão analisar aqui e vão assinalar a alternativa correta. Então presta bastante atenção, que aí vocês conseguem eliminar e chegar na resposta certa. Machado de Assis, para narrar, encarna-se no protagonista Brás Cubas. Então, quem narra, quem conta a história é o próprio personagem principal, né? Então, ele, além de ser personagem, ele é o narrador, né? Então, é um narrador-personagem. E um narrador que já morreu. Portanto, é natural que o livro cheire a sepulcro, a cova, a morte, né? Então, você vai assinalar aqui as alternativas que apareçam palavras do texto que, de certa maneira, lembrem o tema morte. Então, você vai assinalar mais de uma aqui. Tá falando de morte? Você marca, tá? É só isso. O narrador afirma que escrever o livro não cansa. Por quê? Então ele fala bem aqui no comecinho, tá lá no texto, é só você extrair. Ele fala por que não é expedir alguns magros capítulos para esse mundo é tarefa simples, né? Ele fala, então você vai assinalar. Eu tentei colocar aqui para vocês de uma forma que é só assinalar para não ter que ficar copiando. Tá? Então vamos para a segunda parte. Então essa atividade aqui, agora essa parte ela é retirada do caderno do aluno. É claro que eu sempre faço algumas adaptações até no texto e nas questões para que seja viável para vocês responderem. Então aqui vai falar do Machado de Assis e eu vou deixar para falar do Machado de Assis futuramente, até porque ele é um escritor muito à frente do seu tempo, como eu já disse. Ele escrevia para a burguesia, mas ele usava muita ironia porque ele não podia falar diretamente tudo o que ele pensava, mas ele deixava lá nas entrelinhas para quem fosse astuto e inteligente o suficiente para compreender, né? Então, por isso que ele, além disso, ele foi um dos grandes autores aí da nossa literatura. Aqui é um outro capítulo do livro, que é o capítulo 17, é o capítulo logo no início, então nós vamos ter uma personagem importante aí que é a Marcela, e eu vou ler também com vocês porque é muito importante. Então, eu sei que vai ficar um vídeo longo, mas também depois que a gente lê o texto, a gente já vai para as questões, tá? Ó, são as questões sobre isso, e ao final eu vou deixar aqui uma sugestão também opcional para vocês estarem assistindo o filme, né? Que é muito bom e muito fiel à obra, tá? Com uma ou outra adaptação para não ficar também muito pesado, muito cansativo. Então vamos lá, vamos começar aqui. Brás Cubas, o defunto autor, narra a história de quando viveu em meio às regalias, sendo protegido pela conivência paternal, então o pai super protege ele. Então nesse capítulo a gente vai ver também como o autor utiliza a ironia e o eufemismo para que o leitor perceba o relacionamento do protagonista com a Marcela, que tem um grande interesse nos caros presentes que ele lhe dava.
Ainda assim, Brás Cubas afirma decididamente que ela o amou, mas é possível perceber que nesse relacionamento, no amor e interesse financeiro estão intimamente ligados. Então aqui a gente tem um desenho, ó, né? Dinheiro e preso, o coração aqui está amarrado ao dinheiro. Diferente do romantismo, que havia um amor verdadeiro, incondicional dos personagens, e aqui no realismo eles queriam mostrar que esse amor era um amor falso, que na nossa sociedade o amor sempre está ligado a interesses, né? E principalmente aos interesses financeiros. Então vamos lá, do trapézio e outras coisas. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Meu pai, logo que teve a aragem dos 11 contos, sobressaltou-se deveras. Achou que o caso excedia as raias de um capricho juvenil. Então, ele está falando que a Marcela só amou ele enquanto durou o dinheiro aqui. Contos de réis era a moeda da época. Então, o pai, logo que soube disso, que ele estava dando dinheiro para essa mulher, ele decidiu logo dar um jeito nisso. Desta vez, disse ele, vás para a Europa, vais cursar uma universidade, provavelmente Coimbra. Quero-te para homem sério e não para arruador e gatuno. E como eu fizesse um gesto de espanto, gatuno sim, senhor. Não é outra coisa um filho que me faz isso. Né? Então, aqui ele tá deixando claro que ele não quer que o filho dele saia por aí roubando e tudo mais. Sacou da algibeira os meus títulos de dívida, já resgatados por ele, e sacudimos na cara. Vês, Peralta, é assim que o moço deve zelar o nome dos seus? Pensas que eu e meus avós ganhamos o dinheiro em casas de jogo, desculpa, ou a vadiar pelas ruas? Pelintra, desta vez ou toma juízos ou fica sem coisa nenhuma. Então aqui a gente percebe o pai passando a mão na cabeça, porque o pai foi lá, resgatou os títulos das dívidas dele, ou seja, pagou as dívidas dele e tá falando, ó, você tem que se virar aí, porque a gente também não ganhou o nosso dinheiro também caiu do céu, e você tem que tomar juízo, senão você vai ficar sem coisa nenhuma. Mas de certa forma o pai tá passando a mão na cabeça, porque o certo era o pai deixar ele com as dívidas, deixar ele se virar, sofrer um pouquinho aí. Estava furioso, mas de um furor temperado e curto. Eu ouvi-o calado, e nada opus à ordem da viagem, como de outras vezes fizera. Ruminava a ideia de levar Marcela comigo. Fui ter com ela. Expus-lhe a crise e fiz-lhe a proposta. Marcela ouviu-me com os olhos no ar, sem responder logo, como insistisse, disse-me que ficava, que não podia ir para a Europa. Por que não? Não posso, disse ela, com ar dolente. Não posso ir respirar aqueles ares enquanto me lembrar de meu pobre pai morto por Napoleão. Qual deles? O hortelão ou o advogado? Então aqui já percebe um pouquinho da mentira, né? Marcela acaba que não quer ir, né? E Brás Cubas fica desolado aqui e decide então. Tem até uma parte que eles, né, implora para ela. Aqui vocês vão perceber nessa parte, né? Ó, ele acaba se ajoelhando aos pés e pedindo para que ela, né, suplica, beija para que ela vá com ele, mas ela diz: não me aborreça. Tá? Ela tá firme no propósito dela. Tá? E aí mais adiante ele tem uma ideia salvadora. Que ele até fala, trapézio dos meus pecados, trapézio das concepções abstrusas, tá? Que é concepções obscuras, escondidas, ocultas, tá? A ideia salvadora trabalhou nele, como a do emplasto, né? Era nada menos que fasciná-la muito, deslumbrá-la, arrastá-la, lembrou-me pedir-lhe por um meio mais concreto do que a súplica, que não deu certo, né? Não medi as consequências, recorri a um derradeiro empréstimo, fui à rua dos ourives, comprei a melhor joia da cidade, 3 diamantes grandes, encastoados num pente de marfim e corri à casa de Marcela. Marcela estava reclinada numa rede, o gesto mole e cansado, uma das pernas pendentes, a ver-lhe o pezinho calçado de meia de seda, os cabelos soltos, derramados, o olhar quieto e sonolento. Vem comigo, disse eu, arranjei recursos, temos muito dinheiro, terás tudo o que quiseres. Olha, toma, e mostrei-lhe o pente com diamantes. Então ela teve um sobressalto e aí, continuando, né? Vens comigo? Marcela refletiu um instante, não gostei da expressão com que passeava os olhos de mim para a parede, da parede para a joia, mas toda a má impressão se desvaneceu, quer dizer, sumiu. Quando ela me respondeu resolutamente: Vou. Quando embarcas? Daqui a 2 ou 3 dias. Vou.
agradeci-lhe de joelhos, tinha achado a minha Marcela dos primeiros dias, e disse-lhe. Ela sorriu e foi guardar a joia enquanto eu descia as escadas. Então, nesse capítulo fica muito nítido, né, o quanto a Marcela é uma personagem gananciosa e que ela estava interessada no que ela poderia ganhar ao lado dele, nas riquezas, nas joias que ele poderia proporcionar para ela, né? Então, até é engraçado como ele coloca aqui que tinha a minha Marcela dos primeiros dias lá, quando ele ainda tinha dinheiro para paparicá-la. Então vamos lá. Quando seu pai vê a rapidez com que o rapaz esbanja a herança da família, o envia à força a Portugal. Então vai para a Europa, para estudar na Universidade de Coimbra. Considerando o tom irônico próprio do estilo machadiano, que é do Machado de Assis, e o contexto da obra, quanto à desmistificação do ideal romântico, né, de mostrar que o amor verdadeiro não existe, que as pessoas estão sempre preocupadas consigo mesmo ou com interesses materiais. Então, qual a sua opinião a respeito do início do capítulo? Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Você vai dar a sua opinião aí do início do capítulo, né? E pode falar e explorar quem era Marcela, o que ela fez. Então, você vai colocar aqui a sua opinião a respeito do início do capítulo, principalmente sobre a personagem Marcela. Que crítica implícita, né, que está lá escondidinha, é possível identificar quanto à idealização romântica do amor. Aqui há uma idealização romântica do amor ou não? Ou o amor subordinado, de repente, aos interesses financeiros, né? Então, a gente percebe que o Brás Cubas finge estar idealizando esse amor, mas na verdade a gente vê que o amor que a Marcela nutre por ele é um amor de interesse, né? Qual é a resposta de Marcela ao pedido de Brás Cubas? O que essa resposta pode revelar a respeito da moça? Então, lá no comecinho, tá? Do texto, qual foi a primeira resposta dela e o que isso revelou a respeito dela. Vocês já sabem. Na tentativa de convencer Marcela a viajar com ele, Brás Cubas lança a mão de outro argumento. Vem comigo, disse eu. Arranje recursos, temos muito dinheiro, terás tudo o que quiseres. Olha, toma! E mostrei-lhe o pente com os diamantes. O que há de diferente em relação à primeira tentativa, de convencê-la a ir com ele, né? O que teve de diferente da primeira vez que ele perguntou se ela iria com ele para a Europa, dessa segunda que agora ele tinha o dinheiro. Então você vai comentar aqui que você já sabe a resposta. No trecho que ela amara-me, a tonta, devia de sentir alguma coisa, uma lembrança qualquer, como dos alferes Duarte, nisto o dente do ciúme enterrava-me no coração, e toda a natureza me bradava que era preciso levar Marcela comigo. Como em outros momentos do texto, o narrador apresenta indícios sobre o comportamento de Marcela. O que se pode inferir, né, concluir a respeito do tipo de interesses que ela possuía. Quais os interesses que ela possuía? Então, a gente vai acabar sendo repetitivo ao dizer aí a respeito da conduta aí do amor dela, tá? Que era um amor subordinado a interesses. Nesse capítulo, a palavra trapézio, no trecho trapézio dos meus pecados, trapézio das concepções abstrusas, expressa uma metáfora. Pense nos significados dessa palavra, né, da palavra trapézio, os quais remetem à ideia de acrobacia, astúcia, destreza. Desse modo, o que poderia inferir sobre o emprego da palavra trapézio nesse texto? Então, aqui, voltando aqui, ele fala, e tive uma ideia salvadora. Trapézio dos meus pecados. Pensa em trapézio, né, como aquele objeto que a gente vê no circo, principalmente, que serve de apoio para algo, né? E tenta fazer a relação do significado. O que o trapézio significa aí? O que ele quis dizer com a palavra trapézio, tá? E você vai colocar aqui, sem medo de errar, tá? Se errar, não tem problema. Um dos temas da obra machadiana é a abordagem das relações humanas pautadas apenas pelo interesse financeiro. Machado escancara a hipocrisia das personagens que vivem numa sociedade mascarada pelos valores morais do momento. A partir deste capítulo da obra é possível antecipar a visão que o autor tinha sobre as pessoas e também da sociedade da época. A esse respeito, comente sobre a postura de Brás Cubas, a postura de seu próprio pai e o amor, que tem aí uma inversão do conceito romântico de amor, que a gente vê que é um amor subordinado aos interesses financeiros, tá? Então você fazer um comentário aqui geral, você pode estar falando que a postura de Brás Cubas, que de repente ele era um homem
no começo aí da narrativa, né? Um garoto mimado, e o pai também ajudou, passou a mão na cabeça para que ele continuasse assim, e você vai comentar aqui a respeito dessa sociedade hipócrita da época. O que se pode dizer a respeito do fato de o autor ter escolhido um defunto autor para narrar a própria história, levando em conta que o narrador conhece o caráter de todas as personagens, né? Então ele fala até no começo da narrativa por que ele não é um autor defunto, e sim um defunto autor que eu acabei comentando aqui para vocês, que é ele depois de morto ele decidiu escrever, né? Então ele acaba tendo uma visão geral, e a morte acho que também traz para ele essa questão muito da franqueza, como eu comentei lá. Então você pode dizer que se pode dizer a respeito do fato dele ter escolhido isso para narrar a história, né? E eu acho que até fica um jeito mais franco dele expor os acontecimentos e até dele se autoanalisar mesmo, que depois de morto, né, ele não tem mais, já acabou, ele não tem mais do que se envergonhar, vamos dizer aí. Então aqui eu estou propondo que vocês assistam a obra na íntegra, é a adaptação para o cinema de Memórias Póstumas de Brás Cubas. O filme está completo no YouTube, então vocês podem assistir. Se vocês não quiserem assistir e acharem muito enfadonho, vai pulando os trechos e verifica mais ou menos aí para vocês verem como que é a postura do Brás Cubas, e aí vocês vão entender também um pouquinho dessa sociedade hipócrita. Aí no filme mostra também os outros relacionamentos, né? Porque a Marcela é a primeira personagem que a gente descobre que ele teve um relacionamento, mas aí vai aparecer outras mulheres na vida dele, inclusive vai ter uma dessas pretendentes que ele vai desprezá-la por ela ser manca, né? Uma sociedade que vive de aparências, não quer, ele não vai querer uma esposa que tenha aí algo para o envergonhar. Né? Então vai ser muito interessante se vocês puderem acompanhar aí o filme. Então é opcional, não é obrigatório. Então essa é a nossa atividade. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho da obra do Machado de Assis, de Brás Cubas, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um texto totalmente irônico, engraçado e criticando essa sociedade burguesa hipócrita que vivia de aparências. O Brás Cubas, inclusive, no início do filme, ele vai falar que ele aprendeu as fórmulas de como ele deveria ser. Ele até fala, qualquer um pode ser advogado, se eu sou, porque ele não dominava nada, mas ele sabia enganar muito bem pela aparência de rico e bom moço. Então é isso.